Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja os destaques desta quarta-feira, dia 11 de novembro. Eleições municipais 2020. Infraestrutura é a principal reivindicação dos produtores do sul do país. Em Goiás, entidades do setor agrícola se posicionam contra a tentativa de taxar as exportações de grãos no estado. Você também vai ver que o volume de café exportado nos 4 primeiros meses da safra 2021 atingiu o melhor resultado dos últimos 5 anos. Em Mato Grosso, comercialização antecipada da soja e do milho atinge ritmo de venda inédito. A gente traz os detalhes nesta edição. É hoje, Canal Rural completa 24 anos de história, levando informação ao homem do campo. Mercado e Companhia já está no ar. A Federação de Agricultura de Goiás e a AproSoja do estado se posicionaram contra a tentativa de taxar as exportações de grãos em Goiás. As entidades afirmaram em nota que são contrárias a quaisquer ações e políticas que venham a criar reserva de mercado e taxar o setor. Também reforçaram que tarifar a agricultura é onerar a própria produção e o consumo de alimentos da nossa população. O posicionamento das entidades acontece após o Ministério Público de Goiás recomendar ao governador do estado, Ronaldo Caiado, a realização de estudos para avaliar a taxação de exportação de produtos agrícolas em natura, conforme publicado no jornal Valor Econômico. Procuramos o governo de Goiás, que por meio da Secretaria de Comunicação afirmou que a taxação das exportações de grãos no estado não é discutida dentro do governo. Quem analisa o tema de taxação do agro com a gente é o nosso comentarista, o Glauber Silveira. Glauber, a gente sabe que a Lei Candir já isenta de cobrança de ICMS produtos primários, no caso o milho, a soja. Como é que você vê aí essa tentativa de taxar os produtos lá de Goiás? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Realmente é preocupante, né? Novamente a gente começa a ver essa história, não é a primeira vez que em Goiás tem esse assunto, aqui em Mato Grosso também tem de forma equivocada, a gente já teve alguns deputados da Assembleia Legislativa, no caso Wilson Santos, fazendo absurdos, dizendo absurdos, né? Pessoas que não entendem, não olham os dados técnicos. No caso de Goiás, é preocupante, né? Você pega a empresa Caramuru, que realmente tem um grande parque lá, no caso, em Goiás, e ela quer realmente diminuir a competitividade para ela, ou seja, ela quer ficar, se ter o domínio do mercado. Então, essa atitude lá, ela é muito ruim, né? Então, é uma alegação negativa. A gente pode dar o exemplo que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que teve essa iniciativa, e hoje você é obrigado, no caso do Mato Grosso do Sul, se você não esmagar, você compra soja lá ou milho, se você não industrializar lá 50% dessa produção, você paga 12% de imposto, né? Então, veja bem. E o que aconteceu com o Mato Grosso do Sul? O Mato Grosso do Sul tem 3 empresas. Quando você pega, no caso do Mato Grosso, nós temos 20 empresas. Então, veja a diferença de competitividade. Tanto que no Mato Grosso do Sul, a soja, há pouco tempo, estava R$10 mais barata do que estava no Mato Grosso. Quando você pegava, por exemplo, município de vizinhos, por exemplo, ali Tiquira com Sonora estava recebendo R$10 a menos, agora está até maior. Então veja que absurdo, onde que Sonora deveria estar recebendo até mais, porque está mais próximo do porto, e estava recebendo menos. Então o que aconteceu com isso? Você teve a concentração de empresas, aí você diminuiu o preço da soja ao produtor, prejudicando o produtor, tirando o incentivo, que o produtor poderia estar fazendo investimentos, adquirindo mais, fazendo melhorias, inclusive nas próprias cidades. Você tirou renda de todo o estado com relação a isso e concentrou empresas e trazendo também, diminuindo o investimento, porque as empresas falaram, quem não está lá, quem já está instalado, vai lá, quem não está, para que eu vou para o estado que eu sou obrigado a comprar a soja ali, senão eu tenho que pagar imposto? Eu vou para o Mato Grosso, eu vou para outro lugar. Agora, só para a gente deixar claro, eu li aqui a nota do Departamento de Comunicação do Estado de Goiás, a gente sabe da relação que o governador Caiado tem com o agronegócio. Eu queria te perguntar o seu termômetro aí para analisar até quanto isso pode avançar, né? Depende de quem, para que o produtor de Goiás possa ficar mais tranquilo ou menos tranquilo.
Não, é que, na verdade, a posição do governador é muito importante. O governador Ronaldo Caiado, ele é um cara do agro, né? Ele realmente foi da bancada ruralista, ele é da Frente Parlamentar da Agropecuária, então é uma pessoa muito querida pelos produtores do país inteiro, inclusive, não só de Goiás. Então a gente espera que realmente, agora, muitas vezes você tem própria Assembleia Legislativa, como é o caso aqui do Mato Grosso, vai lá um deputado que está de forma maluca e quer implantar algo absurdo que prejudica o estado todo, prejudica os produtores, é negativo. Então, no caso lá de Goiás, provavelmente quem está estudando isso é a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria está estudando isso, mas claro que a posição do governador é muito importante. Agora, a preocupação que existe é nesse momento, que você tem os estados aí estão com dificuldade devido a toda essa pandemia e que queiram te fazer absurdos desses que, no caso do médio e do longo prazo, é prejudicial para o estado, é muito ruim. E no caso para Goiás vai ser muito ruim, vai ser bom para Caramuru. Agora, para outras empresas que queiram ir lá, para quem que vai investir lá, para o produtor de lá, vai ser péssimo. Então, ou seja, é um tiro no pé, é um absurdo. Diminui a competitividade, diminui o preço, faz um oligopólio, você fica com a minoria de empresas que estão lá. Isso não é bom para ninguém, não é bom para o Brasil. Entendeu? Por isso que a gente, é um absurdo você taxar a produção, e no caso da exportação. O mundo inteiro não faz isso. Aqui no Brasil seria um absurdo taxar, tanto que na reforma tributária está se estudando e ninguém está dizendo em taxar a exportação. Como é que vai taxar no Estado? Não dá certo isso. Tá certo. Glauber Silveira, obrigado pela sua participação. Vamos ficar atentos a esse assunto tão importante aí para os produtores de Goiás. Obrigado, até amanhã. Um abraço. Abraço. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a projeção para a safra mundial de grãos. Os dados foram divulgados ontem. Acompanhe. A estimativa de produção de soja nos Estados Unidos caiu de 116 milhões 160 mil em outubro para 113 milhões 490 mil toneladas em novembro. No Brasil, a projeção da safra se manteve em 133 milhões de toneladas. Com isso, a projeção para a safra de soja no mundo caiu de 368 milhões e meio para 362 milhões 640 mil toneladas. O Departamento de Agricultura norte-americano também divulgou as projeções para a safra de milho. Nos Estados Unidos, a produção deve cair de 374 milhões para 368 milhões de toneladas e meia. No Brasil, a estimativa se manteve em um volume de 110 milhões de toneladas. Mesmo assim, a produção de milho no mundo deve cair de 1 bilhão 158 milhões e 820 toneladas para 1 bilhão 144 milhões e 630 toneladas. Pois é, e como a gente mostrou, o preço do milho em Chicago opera hoje em alta, ainda refletindo o relatório do USDA. Mas será que esse movimento vai continuar? Vamos fazer essa pergunta para o Enio Fernandes, que é analista da Terra Agronegócio. Ele está lá em Rio Verde, que é interior de Goiás, para falar com a gente. Enio, como é que você observa esse relatório aí, uma redução, né, da oferta de milho nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, a Conab registrou um provável recorde, mas a gente não pode descartar também o risco climático, né, que assola principalmente aí o sul do país. Como é que você faz a leitura desse atual quadro e já projetando o preço do milho? Boa tarde. Boa tarde, Petrin. Boa tarde a todos. É sempre uma honra falar com vocês. Vamos lá. É mais do que isso. Se você olhar o relatório do USDA, Petrin, a China, que antigamente importava 2 milhões de toneladas, nessa temporada importa 6, 7 milhões. Agora, para a próxima temporada, o USDA projeta que a China importe 13 milhões de toneladas de milho. Então, além de redução da oferta, eu estou tendo aumento de demanda. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho, o maior exportador mundial de milho também. Ele teve uma redução muito importante na sua produção. A Ucrânia também é um grande exportador de milho. É o quarto maior exportador de milho. Teve quebra de produtividade e vai exportar 8 milhões de toneladas a menos. A Argentina está com um problema cambial. O produtor argentino não acredita, não tem fidúcia, não tem crença no peso. Então, ele evita vender e vende paulatinamente. E o Brasil, você foi preciso. Nós atrasamos nosso cultivo de segunda safra. Apesar do USDA apontar 110 milhões de toneladas para o Brasil, a Conab apontou 104, 105 para 2021. Ou seja, o quadro de milho, na visão da Terra Agronegócio, vai ser extremamente tensionado durante todo o ano de 2021. Preços em dólares em Chicago, a gente acredita em novas altas. E quando a gente chegar, Petri, em março, abril do ano que vem,
os americanos vão estar decidindo se plantam mais soja ou mais milho. E ambos os cenários vão incentivar uma briga por acres nos Estados Unidos. Por isso nós somos amigáveis às novas altas do mercado de milho em Chicago. Antes de falar um pouco sobre a questão do mercado interno do milho, Enio, eu queria resgatar essa informação que você passa, que me chamou muito a atenção, né? A China aumentando o volume de importação de milho de 6 para 13 milhões de toneladas, ou seja, está dobrando. Eu fiz essa pergunta ontem aqui e eu queria também a sua opinião. A China está importando mais do que ela precisa, pensando em duas possibilidades. Primeiro, de repente controlar um pouco mais o valor dessa commodity internacionalmente, né? Quando você tem um estoque maior, e pensando também para ter um pouco mais de fôlego para a reposição dos seus rebanhos, para quando essa reposição acontecer nos próximos 2, 3 anos? Boa pergunta. Eu acho que é um pouco de cada coisa. A primeira coisa é o seguinte, ela precisa ter segurança alimentar, segurança de fornecimento. E com esse quadro atual, a gente teve quebra de safra nos Estados Unidos, quebra de safra na Ucrânia e podemos quebrar a safra no Brasil. Ela está fazendo estrategicamente, recompondo seus estoques. Se é para ter estoques reguladores ou aumento de plantel, pouco importa. Importa que ela está buscando proteção de fornecimento, isso é importante. E a demanda por proteína animal no mundo está crescendo muito fortemente. E isso também é outra calcanhar de Aquiles para a China. Então, na visão da Terra Agronegócio, essa composição de estoques, reposicionamento de estoques, ela vai continuar fazendo, até porque ela teve uma quebra importante de safra na temporada passada. Aí você vê um dos seus principais fornecedores, que é os Estados Unidos, e outro importante fornecedor, que é a Ucrânia, com problemas de safra. E você vê um quadro climático de laninha na América do Sul que afeta Brasil e Argentina, estrategicamente ela está se posicionando na ponta compradora. Enio, só para a gente encerrar, falando agora assim do mercado interno, então diante desse cenário que você nos passa, a tendência é que nos próximos meses, aí, longos meses, a gente tenha uma oferta menor e preços aquecidos, principalmente aqui no mercado interno também, né? Isso vai preocupar aqueles que precisam desse grão aí para a produção de proteína animal, né? Sim. O que acontece, Pedro? As origens, os produtores, eles foram se profissionalizando, foram vendendo antecipado, fazendo hedge, construindo caixa, tirando o risco da mão deles. As indústrias de proteína animal precisam se posicionar nesse sentido, não falar discurso que tem gestão de risco, ela tem que operar a gestão de risco. Vou te dar um exemplo. A gente está tendo recorde de alojamento de aves e suínos mês a mês. Eu estou garantido a demanda até janeiro. Até janeiro a demanda é firme. E a oferta, a partir de fevereiro, vai ser muito restrita, porque o próximo volume só vai chegar em julho e agosto do ano que vem. O quadro para quem precisa do milho físico é preocupante. Tá bom, Enio Fernandes, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Mercado e Companhia. Até uma próxima. Foi uma honra, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Bom, vamos para os preços mais praticados no dia anterior em relação ao milho, né? Já que o assunto é esse aqui. Veja só como é que está o milho lá em Passo Fundo, R$ 87,00 a saca, no Paraná R$ 80,00, em Campinas R$ 83,00, Mato Grosso R$ 75,00. Nos portos, em Santos R$ 75,50, Paranaguá R$ 74,50. Bom, e as vendas antecipadas de soja e milho seguem em ritmo histórico em Mato Grosso. Tanto as negociações desta safra quanto aquelas a serem colhidas nos próximos 2 anos alcançam volumes nunca antes registrados no estado. O Luiz Patroni traz mais detalhes direto de Cuiabá. Boa tarde, Patroni. Oi, Petrin, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, de acordo com os novos números divulgados pelo IMEA, as vendas da soja que está sendo cultivada agora pelos agricultores aqui em Mato Grosso já ultrapassam a marca de 64% da produção prevista, um volume recorde e muito acima
do que é o médio, né, a comercialização média para este período aqui em Mato Grosso, que gira em torno de 40%, isso considerando aí as últimas 5 safras no estado. Já quanto às negociações da soja que só vai ser colhida em 2022, portanto daqui a 2 anos, o número também é histórico, mais de 10% da produção prevista já foram negociados pelos agricultores, segundo o acompanhamento do IMEA. O gestor de inteligência de mercado do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, Cleiton Gauer, esteve aqui conosco e comentou os principais fatores que têm levado os agricultores a antecipar essas vendas. Vamos ver. O produtor tem observado as oportunidades, principalmente na questão da troca, na relação de troca por insumos, para garantir principalmente esse travamento dos custos iniciais, principalmente fertilizantes e alguns produtos que ele tem utilizado no pacote de insumos dele da safra. Então, o produtor tem observado ou encontrado preços praticamente acima de R$ 105 a saca. Então, a preços iniciais são valores acima do observado historicamente, normalmente para esse período, para a comercialização, e assim, com tanta antecedência, por isso que chama a atenção dos produtores essas oportunidades de travar esse cenário de custos e se organizar para a próxima safra. Então, essas negociações principalmente focadas via barter para garantir esse tipo de negócio, travamento de custos. Já no caso do milho, né, o milho segunda safra, as vendas também estão aceleradas. O milho que vai ser cultivado após a colheita dessa safra de soja, portanto, já no ano que vem, as vendas já chegam a 59% da produção prevista, bem acima da média das últimas 5 safras por período, que gira em torno de 37%. Os agricultores também já começaram a negociar a produção de milho que só vai ser plantado e colhido em 2022, essas vendas já alcançam aí mais de 3,6% da produção prevista. Esse também um volume histórico, uma antecipação inédita aqui para Mato Grosso. Petri. As eleições municipais deste ano revelam um cenário desafiador para os novos gestores em função dos reflexos provocados pela pandemia da Covid-19. No sul do país, os produtores rurais compartilham do mesmo sentimento do eleitor que está na cidade, que vota por ruas asfaltadas, mais segurança, saneamento básico, educação e saúde. Veja na reportagem especial Eleições 2020. O vice-presidente da Associação dos Arrozeiros de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, mostra a situação de uma estrada do interior que dá acesso às propriedades rurais e é responsável pelo escoamento da produção agropecuária de 450 milhões de reais por ano. O que esperamos dos novos prefeitos é que consigam dar manutenção às estradas do interior, já que são essas estradas as responsáveis por escoar toda a produção agropecuária, que é a responsável pela maior parte da economia dos municípios. A manutenção das estradas que fazem a conexão entre as áreas rurais e os centros urbanos deve ser a prioridade de quem assumir a gestão das prefeituras a partir de 2021. Nós temos que ter, sim, uma infraestrutura para termos um escoamento rápido e eficiente. A logística e a agricultura familiar também merecem o foco dos novos prefeitos eleitos. Independente do tamanho do município ou na sua devida proporção, as questões de infraestrutura e as questões de atenção ao pequeno produtor, principalmente da agricultura familiar, sejam atendidos. Chapecó, no oeste de Santa Catarina, é um exemplo de como o campo pode fortalecer o desenvolvimento das cidades e precisa ser incentivado. O maior produtor catarinense de erva mate é referência em pesquisa agropecuária e considerado a capital latino-americana da produção de aves. Mas os produtores rurais do município querem investimentos além da porteira. Nós precisamos de infraestruturas, de estradas, sistemas viários condizentes com o que nós temos da porteira para dentro. Nós somos extremamente eficientes da porteira para dentro, mas não condiz com isso a estrutura de sistema viário da porteira para fora. O nosso produtor precisa também, e é bom que fique registrado, de vias, de estradas que possam, em primeiro lugar, fazer chegar os seus insumos, as suas sementes, o seu adubo, para posteriormente poder escoar a sua produção. De Santa Catarina, nós vamos até Guarapuava, no centro-sul do Paraná.
De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Estado, a riqueza produzida no município registrou o crescimento anual mais expressivo do Paraná, aumento de 31% em relação a 2018. O presidente do Sindicato Rural da cidade diz que os bons resultados evidenciam que o agronegócio vem sustentando não só a região, mas como o Brasil. E nós esperamos que os próximos gestores municipais acreditem no agronegócio, colaborem com o setor produtivo, onde a principal demanda do produtor rural é estrada. Trabalhar pelo desenvolvimento do agronegócio e melhoria das condições para o produtor rural é fortalecer a economia do Estado, reconhecer o seu papel potencial. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.